Olá, tudo bem? Bom, estamos no capítulo 5. E no capítulo 5 é o capítulo que fala sobre procedimentos IFR, de chegada, de saída. E justamente lá no capítulo, no item 2, fala sobre os procedimentos de aproximação IFR. E especificamente, no item 2.1, fala sobre a classificação dos procedimentos IFR. Pois bem, é importante, talvez alguns de vocês, não sei se estudaram há algum tempo, talvez vão se lembrar que os procedimentos IFR se classificavam em precisão e não precisão. Não é mais assim. É exatamente como está no livro aí. Ou seja, na verdade eu tenho 3 tipos, ou seja, os procedimentos IFR, eles se classificam de 3 formas. Então, existe um procedimento chamado NPA, Non-Precision Approach, portanto, procedimentos de não precisão. Número 2, procedimentos APV, ou de aproximação vertical, né? Nós vamos falar sobre esse tipo de procedimento, e o procedimento de precisão. Portanto, a classificação agora são esses 3 tipos. Vamos lá, então, iniciando pelo NPA, Non-Precision Approach, ou procedimentos de não precisão. Quais são os procedimentos de não precisão? Muito bem, primeiro vamos explicar isso aí, né? Basicamente, a característica básica de um procedimento de não precisão é que ele é 2D, ou seja, ele é bidimensional. O que quer dizer bidimensional? Portanto, a aeronave faz uma navegação no plano horizontal, ou seja, a navegação em azimuth, rumo e tal, e distância. Portanto, bidimensional, tá? 2 dimensões, né? Ângulo e distância, azimuth e distância. Todo procedimento tem essa característica, então ele é chamado de não precisão. Muito bem, a navegação, essa navegação no plano horizontal bidimensional é o NEV, é a navegação lateral, certo? Navegação lateral no plano horizontal, beleza? E esse NPA, que é o procedimento de não precisão, ele tem o tipo A. O que é o tipo A? O tipo A significa até onde essa aeronave desce. Você deve se lembrar, os procedimentos de não precisão, a aeronave desce até uma MDA, né? Que é uma altitude mínima de descida, onde a aeronave atinge essa altitude e mantém e aguarda o ponto de arremetida, que é o Missed Approach Point, né? Então existe uma MDA. Esta MDA, tipo A, né, seria uma altitude, ou mesmo uma altura, né, que seja igual ou acima de 250 pés, né? Então vai chegar até 250 pés ou acima disso. A gente fala altura ou altitude, né? Porque na verdade, esses 250 pés é a partir do piso do aeródromo, certo? Mas a altitude, evidentemente, vai depender da altitude do aeródromo. Então, eu desço para uma MDA, que é uma altitude, que vai, com o tipo A, vai ser maior ou igual, chegando até 250 pés. Maior ou igual a 250 pés, que dá em torno de 75 metros, beleza? Muito bem, quais são os procedimentos de não precisão que a gente tem? NDB, VOR, o procedimento ARNAV, só com navegação, é o NEV, que é a navegação lateral, que é o procedimento GNSS, ARNAV, só com navegação lateral, e também procedimentos LOC, né, que usa apenas o localizador do procedimento do ILS. Ou PPI também, que é aquela aproximação radar que a aeronave aproxima num radar de vigilância, tá? A gente vai ver isso mais tarde. Bom, número 2, nós temos os procedimentos chamados APV, Approach Vertical. O Approach Vertical, ele é 3D e não 2D. Por quê? Porque haverá uma navegação no plano horizontal, azimuth, distância, mas também haverá uma navegação no plano vertical, por isso 3D, tá certo? O tipo A, ou seja, a aeronave não desce mais para uma MDA, vai descer para uma DA. Se você for ver mais na frente aí, tem exemplo de procedimento ARNAV, e você vê que a aeronave desce para uma DA. Ou seja, uma altitude de decisão, né? Desce para uma altitude de decisão. E a gente coloca DA/H, porque é óbvio, a altura seria em relação
ao ponto de toque na pista, e a altitude tem a ver com também a elevação do aeródromo, tá certo? E então é chamado esse procedimento 3D, então, azimuth, distância e vertical, ou, portanto, tem uma navegação lateral e tem uma navegação também vertical. Aí nós temos um único procedimento, que é o procedimento ARNAV. ARNAV com navegação lateral e navegação vertical descendo para DA. E o procedimento de precisão, que é o PA, Precision Approach, aproximação de precisão. Bom, a aproximação de precisão também é 3D, portanto, a navegação no plano horizontal, né, navegação lateral, e também no vertical. E a aeronave também poderá descer para uma DA ou DH. Existem vários procedimentos, né? E nós temos ILS, MLS, GBAS, enfim. Mas também, então, é 3D descendo para uma DA ou DH. Agora, no caso das aproximações de precisão, nós teremos tipo A e tipo B. O que é o tipo A? O tipo A é aquelas DAs ou DHs que chegam até a descida, acontece até 250 pés. E tipo B seriam os procedimentos, então, que descem um pouquinho mais abaixo. São descidas que ficam inferior, abaixo de 250 pés. Aí você deve estar se perguntando, pera lá, não vi muita diferença entre o approach vertical e o PA, que é o Precision Approach. Pois é, qual é a diferença? A diferença está exatamente no seguinte, porque você vê que no approach vertical eu desço para DA, né? E no PA, que é aproximações de precisão, eu desço para DA ou DH, né? Você fala a mesma coisa, é tridimensional, só que tem um detalhe, a questão e a diferença está justamente aí, né? Nas aproximações approach vertical, eu desço para DA. Porém, este procedimento, que é o ARNAV GNSS, ele não atende os requisitos de precisão da ICAO. E os procedimentos de precisão, ILS, GBAS, MLS, atendem os requisitos de precisão da ICAO que estão lá no documento 8168. Basicamente essa diferença. E aí você deve estar se perguntando, ué, quais são esses requisitos de precisão? Basicamente é você ter essa rampa vertical, né, sendo monitorada. Por exemplo, no ILS você tem o glide, onde o piloto, então, segue ali o glide. E por aí vai. No MLS também tem, no GBAS você tem também o equipamento de solo. E daí você fala, no approach vertical, não, essa rampa vertical nos procedimentos approach vertical, a aeronave, é uma rampa que só existe a aeronave que faz isso, tá certo? É uma rampa virtual, não existe um monitoramento no solo dessa rampa vertical. Então essa é exatamente a diferença entre approach vertical e precision approach, tá ok? Então fica a dica aí, até o nosso próximo vídeo.